Ok, voltamos. Conseguimos a reconexão. Pessoal que está aqui me acompanhando pelo Facebook, por favor, dá um sinal para mim aí, um joinha, por favor. No Instagram eu sei que está ok, o pessoal já sinalizou. Obrigado, Fabiane. Ok. Então estamos online novamente. Chegou a cair, né? Então vamos continuar a partir daqui. Pois bem, recapitulando. Em relação a Marta, Maria e Jesus. Se você tivesse a oportunidade de ter Jesus em pessoa na sua casa, você ficaria preocupado com a cozinha? E eu não estou dizendo aqui que seria conveniente receber de uma forma de desdém ou de desrespeito. Não. Mas você ficaria focado aonde? Nos afazeres ou na comunhão, no relacionamento com Cristo? Tempo é uma coisa que não se recupera. Se você deixar passar o dia de hoje, ele não tem como voltar. Como o dia de ontem, jamais será recuperado. O que se deixou de fazer, o que se perdeu, se perdeu. E eu preciso ter essa clareza para compreender que o tempo é algo precioso e ele precisa ser direcionado dentro daquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Maria escolheu a boa parte. Jesus falou para Marta, isso não lhe será tirado. Agora, porque Marta escolheu a parte errada, equivocada, ela vivia se agitando de um lado para o outro, como diz o texto que nós lemos. Bem como ela estava ansiosa, ela estava nervosa, ela estava contrariada, cansada. A escolha errada, o foco equivocado me leva a estar angustiado, ansioso. Vocês acham que Maria estava ansiosa? Ela estava em paz. Ela estava descansando o seu coração, o seu espírito nas mãos do Mestre, ouvindo os seus ensinamentos. Marta agitada, Marta inquieta, Marta preocupada, Maria em paz, aprendendo com Jesus, desfrutando da comunhão com o Mestre. O que é que tem te embaraçado? O que é que tem te segurado e te impedido de viver uma vida repleta, plena, conforme o propósito de Deus? É importante, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ele escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, no momento da comunhão, da ceia, de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Eu preciso examinar minha vida, isso deve ser rotineiro. É necessário que eu avalie como está a minha vida. No Evangelho segundo Mateus, do verso 16 ao verso 26, eu vou citar o texto aqui para você ler depois, e fica como lição de casa. Eu vou narrar a história para a gente abordar e ganhar esse tempo, visto que nós gastamos aí alguns minutos com a internet que caiu e teve que ser reconectada. A Bíblia conta a história de um rapaz que se achegou a Jesus e perguntou para o Mestre o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna. E o Mestre foi claro. Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o rapaz falou: Pai,
os mandamentos, não matarás, etc e tal, honra teu pai e tua mãe, blá blá blá, não furtarás, não darás falso testemunho. E aí o jovem falou, isso tudo eu tenho feito. E Jesus disse para ele, isso no verso 21, se você quer ser perfeito, já que você tem guardado os mandamentos, você quer ser perfeito. Porque o que embaraçava aquele jovem, Jesus foi direto, o discernimento do Espírito Santo, ele foi direto, como nós costumamos dizer, com o dedo na ferida. Ele falou para o jovem, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. E o jovem muito se entristeceu e se foi embora, porque ele era muito rico. O que é que embaraçava esse rapaz? O que é que o impedia? Ele era guardião dos mandamentos, aparentemente um homem íntegro. Mas Jesus conhecia o coração dele. O coração daquele jovem estava nas riquezas, não estava em Cristo. Nada contra as riquezas. Muitos servos de Deus, Abraão, Salomão, eram riquíssimos. A questão é o coração estar na riqueza. E o coração desse jovem estava na riqueza. O que é que o embaraçava? Os bens. Com isso eu te convido, eu citei o exemplo de Marta, que se embaraçava com os afazeres, e o exemplo deste jovem, que se embaraçava com a sua própria riqueza. E eu te convido a fazer uma reflexão do que é que tem te embaraçado, o que é que tem te amarrado. Porque o que estiver prendendo você precisa ser aberto, solto, liberado, para que você possa ter uma vida plena. Porque o que nos amarra, o que nos prende, nos impede de alcançarmos aquilo que Deus tem. Seja lá o que for, nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha vida, na minha mente e no meu coração. É importante que eu coloque a pessoa de Cristo como centro da minha vida. Então, eu poderei ter paz. Então, eu poderei deixar, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Entendem onde está o ponto? Se Cristo está no centro da nossa vida, mesmo que eu passe por apuros, perdas, crises, a minha fé permanece inabalável. Como Jó. Jó perdeu tudo. Os filhos, a riqueza, a saúde, mas não perdeu a sua fé. Quando a sua mulher se vira para ele e diz assim, olha para você. Àquela altura, Jó estava pobre, sem seus filhos, porque os 10 haviam morrido, estava doente, com o corpo coberto por chagas, deitado sobre cinzas e se coçando com cacos de telhas. Nesse cenário, a mulher dele, que foi o que restou para ele, se vira para Jó e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olhou para ela, tu falas como uma louca. Acaso esperaríamos de Deus só o bem? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que era o centro da vida de Jó?
Cristo, Deus, o grande eu sou. Então, a Bíblia fala que em tudo isto, Jó não pecou. Porque onde está o pecado? As pessoas falam em pecado e existe uma certa, como é que eu posso dizer, encenação, uma certa visão deturpada do que vem a ser pecado. Pecado, pura e simplesmente, é aquilo que me afasta de Deus. Alguém deu uma definição de pecado muito fácil de entender: errar o alvo. Isso é pecado. E as pessoas têm uma visão assim folclórica do pecado. Não, pecado é adultério, é homicídio, é prostituição, né? Mas é pecado avançar um sinal vermelho. É pecado mentir. Certa vez os fariseus, falsos, hipócritas, vieram com conversa para Jesus a respeito de adultério, etc. e tal. O que diz a lei de Moisés? Aquele que possuía a mulher do outro comete adultério. E Jesus disse: na verdade, aquele que olha e deseja e cobiça a mulher do outro cometeu com ela adultério. Então, o pecado é algo muito mais intangível, muito mais difícil de ver, de tocar e de sentir. O pecado está aqui dentro, está aqui dentro. Eu não preciso ter um ato propriamente dito para que haja um pecado. Desejar, cobiçar uma mulher que não a sua, já é pecado. Por isso o salmista diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Nossa natureza é tendente ao pecado. Mas quem veio dar-nos uma nova perspectiva disso? Cristo. Nos propondo o arrependimento, que é a mudança de atitude, a metanoia do grego. Mudança de atitude, inversão, metanoia, palavrinha grega para arrependimento. E isso trará toda a diferença. Porque o pecado é o embaraço. No caso de Marta, olha o que era pecado: os afazeres. No caso desse jovem que eu li agora, o que era pecado? O amor às riquezas. Talvez você esteja hoje embaraçado com alguma coisa que você, puxa vida. O teu emprego pode ser embaraço. Às vezes tem pessoas que, não estou dizendo que seja o seu caso, mas há situações em que pessoas perdem o emprego porque Deus assim permite para que ela não esteja embaraçada. Aquele emprego era um embaraço, era uma cilada, estava tirando Deus da vida da pessoa. Deus disse assim, está na palavra de Deus: eu não dividirei a minha glória com ninguém. Qualquer coisa na sua vida que divida a glória de Deus, que concorra com a glória de Deus, é pecado. Se o teu filho, se a tua filha ocupar na sua vida um lugar mais importante do que o de Cristo, é pecado. Se o seu cônjuge ocupar um lugar mais importante do que Deus na sua vida, no seu coração, é pecado. Se o seu emprego, se a sua carreira, se a sua faculdade, se a sua pós-graduação, tudo isso pode se tornar um embaraço. E o embaraço é pecado. Marta estava pecando, preferindo os afazeres ao invés de Cristo. Aquele jovem pecou, preferindo as riquezas ao invés de Cristo. Enquanto Cristo dizia assim: se alguém quer levar a sua capa, deixa-lhe também a túnica.
Porque o importante é o Senhor. O importante é o Senhor. Não adianta você querer se resguardar numa redoma, porque isso não trará salvação. Com isso, a palavra-chave hoje é embaraço. O que é que tem te embaraçado? O que é que tem te impedido, te amarrado, te impedido? Essa é uma palavra para você refletir. Sugiro que ouça novamente essa ministração que vai ficar gravada nas redes sociais e reflita. O que é que tem te impedido? E Jesus disse claramente: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. E as pessoas não entendem o que Jesus queria dizer. Deixar não significa abandonar, significa não colocar em primeiro lugar. Na nossa vida, Cristo tem que ser o centro, o primeiro. O primeiro lugar é dele. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus em primeiro lugar. E qualquer coisa que venha a se equiparar ou tentar subjugar o lugar de Deus na sua vida, superar, ocupar o lugar que pertence a Ele, é pecado. Porque esse jovem, a respeito do qual eu li, aqui em Mateus capítulo 19, ele disse: eu já tenho guardado os mandamentos, mas ele não tinha salvação. Porque as riquezas, Cristo provou isso para ele. Então tá bom, beleza. Então vai, vende tudo que você tem, junta, dá aos pobres e vem comigo. Aí não deu. E ele diz a palavra, se você ler depois, você vai ler, né? Diz a palavra que ele saiu da presença de Jesus triste. Muitas vezes você e eu estamos tristes e não sabemos nem porquê. É porque não estamos dando ao Senhor o lugar e a honra que lhe são devidos. Vocês compreenderam? Vocês estão comigo aí? Ou caiu de novo a internet? Acho que não, né? Todo mundo quietinho. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de falarmos acerca da Tua Palavra. Pai, nestes dias nós temos visto tantas pessoas embaraçadas, amarradas, presas a tantas situações que têm roubado a cena, impedido as pessoas de se aproximarem de Deus e viverem uma vida de fé. Eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos e irmãs, todos os que estão comigo nestas ministrações, a fim de que eles possam verdadeiramente receber da parte do Senhor uma direção, um toque especial que lhes revele o que é que está impedindo para que eles coloquem as suas ansiedades nas mãos do Senhor e possam ter uma vida de fé e de paz. Mesmo em tempos de crise, se nós olharmos para Ti, Senhor, Tu que és o autor e o consumador da nossa fé, de Ti virá a resposta que o nosso coração necessita e anseia. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs nas Tuas mãos. E te peço, Senhor, através do Teu Espírito, vem e traz a revelação, o discernimento desta palavra. Faz vida no coração de cada um desta palavra tão poderosa e contundente, que nos mostra a direção e nos traz o conforto e as revelações que nós precisamos nestes tempos de crise. Eu te agradeço e abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Faça aí o dever de casa. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 26. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Além de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
Deus te abençoe. Fique com Deus. Entre nas redes sociais, curtam os nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Assim a gente vai ganhando visibilidade e podendo promover um pouco mais a palavra de Deus. Indique um amigo, convide mais alguém, passe os links para ele poder assistir e também ser abençoado através da palavra do Senhor. Um forte abraço, um beijo carinhoso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.